Durante anos, contaram a história como se fosse simples, mocinho de um lado, bandido do outro. Mas o sertão nunca foi simples. E quando dois homens decidiram que só um deles pisaria mais forte naquela terra rachada de sol, o que nasceu não foi apenas perseguição, foi obsessão. De um lado, o homem mais temido do Nordeste, o estrategista do cangaço, aquele que fazia coronel tremer só de ouvir o nome, Lampião. Do outro, o tenente que jurou não fazer acordo, não aceitar suborno e não recuar um passo sequer, Zé Rufino. Antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se você gosta de histórias que revelam o que ninguém tem coragem de contar, já deixa o like, compartilha com quem ama o cangaço e se inscreve no canal, porque o que você vai ouvir aqui não é versão romantizada, é confronto cru. Lampião não virou rei do cangaço por acaso. Ele estudava terreno, analisava rotas de fuga, dividia o bando em subgrupos estratégicos, sabia quando atacar e, principalmente, quando desaparecer. Ele transformou o sertão em tabuleiro. Cada fazenda era uma peça, cada coiteiro uma vantagem tática. Seu nome, Virgulino Ferreira, ecoava como sentença. Mas todo reinado cria um inimigo à altura. Zé Rufino não surgiu como herói de cinema. Foi músico, tocador de sanfona, homem comum. E talvez seja isso que incomode tanto. Ele conhecia o ritmo do sertão antes de conhecer o som dos tiros. Quando entrou para a volante, não carregava só farda, carregava disciplina. Diferente de outros oficiais, ele não negociava com cangaceiro, não aceitava vista grossa. E isso mexeu com a estrutura invisível que sustentava o cangaço. Porque Lampião sobrevivia tanto de bala quanto de influência. O que poucos percebem é que o verdadeiro confronto entre eles começou muito antes do primeiro disparo. Começou no campo psicológico. Cada investida da volante era uma tentativa de mostrar que o rei podia sangrar. Cada fuga bem executada por Lampião era um recado. Vocês ainda não me alcançaram. Há relatos de que, quando soube que Zé Rufino estava na região, Lampião mudou rota. Isso não significa medo, significa cálculo. E no sertão, cálculo era questão de vida ou morte. Não era apenas sobre coragem. Era sobre quem erraria primeiro. E é aqui que a ferida se abre. Porque a imagem popular construiu Lampião como invencível por anos. Mas todo mito começa a rachar quando encontra alguém que não se curva à sua lenda. Zé Rufino não queria fama. Ele queria resultado. E essa diferença muda tudo. Enquanto Lampião precisava manter a aura de soberania para que o bando continuasse leal, Rufino precisava provar eficiência para continuar caçando. Dois líderes, duas formas de poder. Lampião comandava pelo magnetismo e pelo medo. Era estrategista, carismático, sabia discursar, sabia punir. Já Rufino comandava pela frieza e pelo cumprimento da missão. Onde Lampião via território, Rufino via cerco. Onde um enxergava fuga, o outro enxergava perseguição. E o sertão virou campo de xadrez. Há uma curiosidade pouco comentada. Muitos soldados temiam enfrentar diretamente o bando de Lampião, mas dentro do cangaço também havia tensão quando o nome de Zé Rufino era citado. Não era apenas mais um oficial. Ele estudava o comportamento dos grupos, observava padrões, entendia como o bando se movimentava após combates. Ele aprendia com cada confronto. Isso cria algo perigoso. Adaptação contra adaptação. Imagine a cena, o sol queimando, o chão estalando sob as botas. Um informante cochicha que a volante está próxima. Lampião reorganiza o bando, espalha homens, cria rota de dispersão. Do outro lado, Rufino já prevê essa dispersão e tenta fechar as saídas naturais. Não é só tiro, é mente contra mente. E quanto mais o tempo passava, mais pessoal ficava. Não porque trocavam ofensas públicas, mas porque cada emboscada frustrada era uma provocação silenciosa.
Cada cangaceiro morto representava uma fissura na autoridade de Lampião. Cada volante surpreendida reforçava a lenda do rei do cangaço. O que prende essa história não é apenas violência, é o choque de duas lideranças fortes que se recusavam a reconhecer superioridade no outro. É o fato de que nenhum dos dois podia se dar ao luxo de parecer fraco. No fundo, o sertão assistia a algo raro. Dois estrategistas que se estudavam à distância como predadores que sabem que o outro também sabe caçar. E talvez a pergunta que mais incomoda seja essa. Se Lampião era tão imbatível, por que a presença de Zé Rufino passou a mudar seus movimentos? E se Rufino era apenas mais um oficial, por que seu nome ecoou tanto dentro e fora do cangaço? Quando duas forças assim se encontram, não nasce apenas perseguição, nasce uma guerra de inteligência. E essa guerra ainda estava só começando. O primeiro tiro nunca é o mais perigoso. O mais perigoso é o silêncio que vem antes dele. Quando falamos dos combates entre Lampião e Zé Rufino, muita gente imagina apenas troca de balas no meio da caatinga. Mas o que acontecia ali era mais complexo, mais brutal e, acima de tudo, mais estratégico do que qualquer filme já mostrou. A Lagoa do Domingo João, por exemplo, não foi apenas um confronto armado, foi um teste de leitura de território. Lampião acreditava estar seguro, acampado com parte do bando. O local oferecia água, vegetação para esconderijo e rota de dispersão. Tudo parecia sob controle. Só que o que parecia abrigo também era armadilha. A volante de Zé Rufino se aproximou calculando vento, posição do sol e possíveis pontos de fuga. Não era avanço desordenado, era cerco pensado. Quando o tiroteio começou, não houve tempo para reorganizar plenamente. E é nesse tipo de cenário que a liderança é colocada à prova. Lampião precisava manter a autoridade no meio do caos. Rufino precisava impedir que o bando se espalhasse e desaparecesse no mato, algo que eles faziam com maestria. Ali, mais do que tiros, houve disputa por segundos. A morte de cangaceiros como Mariano não foi apenas estatística. Mariano estava há mais de uma década ao lado de Lampião. Era confiança antiga. Quando um homem assim cai, não cai sozinho. Leva junto a sensação de invulnerabilidade do grupo. Cada perda próxima ao líder era um abalo psicológico. E Zé Rufino sabia disso. Ele entendia que atingir figuras estratégicas enfraquecia mais do que qualquer discurso. No combate que resultou na morte de Sabonete, secretário de Maria Bonita, o que chama a atenção é a precisão da investida. Sabonete não era apenas mais um no bando. Era homem de confiança, alguém que circulava nas decisões internas. A queda dele representava infiltração indireta na estrutura do cangaço. Não era só eliminar um adversário, era atingir o núcleo. E então vem Barra Nova. O confronto que levou à morte de Barra Nova ficou marcado pela intensidade e pelo impacto visual. Relatos descrevem um combate prolongado, com tiros ecoando por horas. Lampião tentou reagrupar, reorganizar a defesa, mas a pressão da volante era constante. Quando Barra Nova caiu de forma brutal, a mensagem foi clara. A volante não estava ali para dispersar, estava ali para exterminar. Cada combate deixava cicatriz. Há algo que poucos comentam. Lampião era extremamente cuidadoso com emboscadas. Ele próprio utilizava a tocaia como principal arma. Mas quando passou a enfrentar um oficial que estudava seus padrões, o jogo ficou perigoso. Em alguns episódios, a volante de Zé Rufino chegou perto demais, perto o suficiente para alterar rotas futuras do bando. Isso gera tensão interna. Imagine os cangaceiros começando a perceber que aquela volante específica não era como as outras, que não se tratava de soldados despreparados, que havia método. Quando o inimigo aprende seu jeito de lutar, você precisa se reinventar, e isso custa energia, confiança e estabilidade. E enquanto isso, o sertão assistia. Moradores ouviam os estampidos ao longe.
Coiteiros ficavam divididos entre ajudar o bando ou temer represália policial. Cada confronto alterava o equilíbrio da região. Não era apenas guerra entre dois grupos armados, era transformação da dinâmica de poder no Nordeste. Zé Rufino não avançava movido por impulso. Ele observava horários, entendia quando o bando descansava, sabia que após grandes deslocamentos, os homens ficavam mais vulneráveis. Ele explorava cansaço, explorava previsibilidade, explorava confiança excessiva. Já Lampião respondia com mobilidade. Mudava trajetos inesperadamente, dividia homens, criava falsos rastros. Em alguns momentos, conseguia virar o jogo e escapar por detalhes mínimos. Uma vereda escondida, um informante leal, um erro de cálculo da volante. E é isso que torna esses combates tão fascinantes. Não eram vitórias absolutas, eram avanços e recuos constantes. Cada tiroteio era mais que violência. Era mensagem. Quando Rufino eliminava um cangaceiro conhecido, mostrava que o reinado podia ser quebrado peça por peça. Quando Lampião escapava de um cerco aparentemente fechado, reforçava a própria lenda de intocável. Só que a soma desses confrontos foi criando desgaste, não apenas físico, mas simbólico. A imagem de domínio absoluto começou a enfrentar resistência real. E quanto mais frequentes se tornavam os embates, mais evidente ficava que o sertão já não pertencia a um único nome. O que aconteceu ali não foi um único grande duelo cinematográfico. Foi uma sequência de choques estratégicos que, pouco a pouco, mudaram o rumo do cangaço. E quando dois estrategistas começam a se ferir repetidamente, não importa quem vence cada batalha isolada. Importa quem suporta mais tempo sob pressão. E essa pressão estava apenas aumentando. Existe um momento em toda a guerra em que as balas diminuem, mas a tensão aumenta. Porque quando dois líderes inteligentes percebem que o confronto direto custa caro, eles começam a lutar de outra forma. E foi exatamente isso que aconteceu entre Lampião e Zé Rufino. A guerra entre eles não era feita apenas de pólvora. Era feita de mensagem. Há registros de que em determinado período surgiu a possibilidade de acordo. Não um tratado formal, não um aperto de mãos público, mas sondagens. No sertão, acordos aconteciam na sombra. Coronéis intermediavam. Mensageiros levavam recados cifrados. A proposta girava em torno de redução de perseguição em troca de cessar ataques em certas regiões. E aqui está o ponto que muda o rumo da história. Zé Rufino não era homem de negociar com cangaceiro. Enquanto outros oficiais aceitavam vista grossa, faziam combinações silenciosas ou até recebiam favores, Rufino construiu sua reputação justamente por não ceder. Isso, no sertão da década de 1930, era quase uma afronta ao sistema informal que mantinha o equilíbrio entre polícia, coronéis e cangaço. Lampião entendia esse jogo como poucos. Ele sabia que sobrevivia tanto pela força quanto pela política. Sabia conversar com padre, com fazendeiro, com comerciante. Sabia se infiltrar nas brechas do poder, mas diante de alguém que não aceitava essa lógica, o terreno ficava instável. Há um episódio marcante. O momento em que Zé Rufino teria recusado qualquer possibilidade de aproximação com o bando. Para Lampião, aquilo não era apenas negativa, era desafio. Porque um líder que não aceita conversa força o outro a escolher entre confronto constante ou retirada estratégica. E então começam as provocações. No sertão, reputação era a arma. Quando um cangaceiro dizia, diga a Rufino que eu passei por aqui, não era simples aviso, era demonstração de ousadia. Da mesma forma, quando a volante chegava perto demais de um coito considerado seguro, a mensagem era clara. Eu sei onde você pisa. Era xadrez verbal. Existe também um ponto psicológico pouco explorado. Lampião construía sua autoridade interna com base na ideia de invencibilidade. Seus homens acreditavam que ele sempre tinha um plano, sempre tinha saída. Mas quando um nome específico começa a aparecer repetidamente como ameaça real,
Isso mexe com a confiança coletiva. Zé Rufino, por sua vez, também jogava com simbolismo. Ao divulgar números de cangaceiros abatidos e manter postura firme nas entrevistas posteriores, ele reforçava a imagem de caçador implacável. Ele entendia que vencer não era apenas sobreviver ao tiroteio, era moldar a narrativa depois dele. E nesse ponto, os dois começaram a disputar algo maior que território. Começaram a disputar memória. Lampião queria ser lembrado como rei. Rufino queria ser reconhecido como o homem que não se dobrou ao rei. Essa tensão transformou cada movimento em algo calculado, não só para o presente, mas para a história. Há também a dimensão do orgulho. Lampião era conhecido por testar lealdade. Convidava homens habilidosos para o bando. Alguns relatos mencionam que Zé Rufino, antes de consolidar sua carreira militar, teria tido oportunidades de contato indireto com o universo do cangaço. A recusa definitiva de qualquer vínculo fortaleceu ainda mais o antagonismo. No imaginário popular, isso virou quase uma provocação pessoal. O homem que poderia ter seguido outro caminho escolheu caçá-los. E isso fere o ego, fere o mito, fere a autoridade. A guerra psicológica se intensificou à medida que cada lado tentava antecipar o próximo passo do outro. Lampião mudava rotas inesperadamente. Rufino estudava padrões e horários. O bando espalhava informações falsas para despistar. A volante cruzava dados de informantes para filtrar mentira de verdade. Não era apenas perseguição física, era desgaste mental constante. Imagine viver sabendo que, em algum ponto da Caatinga, há alguém estudando sua maneira de pensar. Alguém que não quer suborno, não quer acordo, não quer conversa, só quer encurtar a distância. Essa tensão transformou o sertão em palco de algo maior que confrontos armados. Transformou-o em campo de prova de caráter. Lampião representava resistência à autoridade estatal. Rufino representava o braço firme dessa autoridade. Cada recusa, cada mensagem enviada, cada emboscada frustrada alimentava uma rivalidade que ultrapassava o campo físico. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava para qualquer um dos dois recuar sem parecer derrotado. Porque no sertão, às vezes, o mais perigoso não é o tiro disparado, é o silêncio carregado de intenção antes dele. Quando a disputa entre Lampião e Zé Rufino entrou na fase final, já não era apenas uma rivalidade pessoal, era o começo do fim de uma era. Um exemplo prático disso está na forma como as volantes passaram a agir depois dos repetidos confrontos. Antes, muitas perseguições eram desorganizadas, movidas mais por impulso do que por estratégia. Com a pressão constante e a necessidade de resultados concretos, operações passaram a ser planejadas com mais precisão. O cerco deixou de ser apenas tentativa, virou método. Informantes passaram a ser melhor selecionados. Rotas de fuga começaram a ser mapeadas com mais rigor. A morte de figuras centrais do cangaço não representava apenas perda numérica. Quando homens de confiança de Lampião caíam, o impacto era estrutural. Imagine uma empresa perdendo seus principais gestores em sequência. A liderança até permanece, mas a engrenagem começa a falhar. Foi exatamente isso que aconteceu. E há uma curiosidade pouco comentada. Muitos ex-cangaceiros, em entrevistas anos depois, reconheciam que algumas volantes específicas eram mais temidas que outras. Não era o uniforme que assustava, era o comandante. O nome de Zé Rufino passou a circular dentro do próprio cangaço como sinônimo de perseguição persistente. Outro ponto interessante é que Lampião, conhecido por sua habilidade de prever emboscadas, começou a adotar deslocamentos ainda mais imprevisíveis nos anos finais. Isso demonstra algo claro. Ele sabia que estava sendo estudado. E quando um estrategista muda padrão constantemente, é porque sente que o adversário está aprendendo rápido demais.
Também existe o fator simbólico da memória. Após a morte de Lampião em 1938, o cangaço perdeu seu centro gravitacional. Já não havia uma liderança com o mesmo carisma, mesma inteligência estratégica e mesma capacidade de articulação política. O sertão, que antes era palco de domínio quase absoluto, começou a mudar de dono. E então vem outro capítulo marcante: a queda de Corisco. Conhecido como Diabo Louro, ele representava a continuidade do cangaço após Lampião. Sua morte simbolizou não apenas o fim de um homem, mas o encerramento definitivo de um ciclo. A era dos grandes bandos estava se dissolvendo. O que torna tudo isso fascinante é perceber que essa história não é apenas sobre violência, é sobre poder, liderança, estratégia e reputação. Lampião construiu um império no meio da seca. Zé Rufino construiu uma reputação enfrentando esse império sem aceitar acordo. Dois homens movidos por convicção. Dois líderes moldando o destino do sertão por caminhos opostos. E talvez a maior curiosidade seja essa: ambos se tornaram lenda. Um como o rei do cangaço, o outro como o caçador que não se dobrou. A rivalidade os eternizou. No fim das contas, o sertão não foi apenas cenário. Foi testemunha de um duelo que misturou inteligência, coragem, orgulho e estratégia. Um duelo que ainda hoje desperta debate, admiração e controvérsia. Se você quer continuar mergulhando nas histórias mais intensas e pouco contadas do cangaço, deixa seu like agora, compartilha esse vídeo com quem ama a história do Nordeste e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não conta só o que aconteceu, a gente revela o que estava por trás dos acontecimentos.